Graças e paz, igreja. Amém. Boa noite. Quero pedir que os irmãos abram comigo o livro de Colossenses, capítulo 1. Colossenses 1. Nós vamos ler do versículo 13 ao 23. Todo mundo encontrou? Colossenses 1, 13 a 23, diz assim: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele, antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de todos entre os mortos, para em todas as coisas ter primazia, porque aprouve Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer sobre os céus. E a vós outros também, que outrora erais estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos e inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Os irmãos me acompanham em uma oração. Senhor Deus, Senhor Pai, nós queremos te agradecer por mais essa noite. Somos gratos, Pai, pela Tua palavra, somos gratos pela oportunidade, Pai, de ouvir a Tua voz. Senhor, me usa nesse momento que a Tua palavra venha a ser pregada com fidelidade, que o Teu nome venha a ser glorificado e exaltado, Pai. Senhor, abençoe essa igreja, Pai, que tudo aquilo que venha a ser dito venha a ser alimento sólido para eles e que o Teu nome venha a ser glorificado e bendito para todo sempre. Isso que nós te pedimos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, sou muito grato por estar aqui com vocês hoje. Estou muito feliz pelo convite do pastor Marcilene, que está de férias. Ele foi lá em casa esses dias, foi lá pegar um queijo de Minas. Diz ele que é mineiro, né? Eu não acredito muito não, mas foi lá pegar o queijo, ficou todo feliz. E eu sou muito grato pelo carinho, pela consideração. Sou grato também pelos presbíteros, pela igreja, que é a segunda vez já que me convida para estar aqui com vocês. Quero agradecer também a minha família que está aqui hoje, que veio me acompanhar. Quero agradecer também ao pastor José Carlos e a Leide, que estão aqui também, são meus amigos em Cristo Jesus. Sou grato pela vida de todos vocês, meus irmãos. Eu estou mais nervoso hoje do que da outra vez que eu vim pregar aqui. Eu até mandei mensagem no grupo do seminário, nós estamos de férias, né? E eu falei para eles, meus irmãos, orem por mim, eu estou com frio na barriga. E aí um seminarista mandou, e a sua barriga é grande. Aí outro mandou logo em seguida, por isso que está vindo uma frente fria. Aqueles irmãos são bênçãos na minha vida, eu sou muito grato pela vida deles também. E o pastor Hernandes Dias Lopes fala que quando a gente não tiver esse frio na barriga para pregar, é melhor que não pregue, porque isso é temor. Meus irmãos, Paulo, quando escreve essa carta aqui, assim como ele escreveu as demais cartas, ele identifica alguns problemas que essa igreja tem.
E aí ele começa a pregar, ele começa a argumentar. Paulo é um irmão que traz argumentos em suas cartas. Ele nunca começa a falar de algo sem ter um contexto, sem ter um argumento, ele não tira nada de sua própria cabeça, mas Paulo ele sempre traz alguma coisa do Antigo Testamento, alguma fala de Cristo, alguma doutrina que já foi pregada. Então Paulo é um grande apóstolo que nos lembra sobre as doutrinas da graça de Jesus Cristo. Assim como Paulo pregou lá para a igreja de Corinto, e ele fala o livro todo que ele está pregando para irmãos maduros na fé, aqui nessa igreja de Colosso, ele vai falar lá no capítulo 1, no verso 4, ele vai falar assim: desde que ouvimos a vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da vossa esperança que está preservada nos céus. Ou seja, ele está falando para irmãos que são convertidos, irmãos que estão perseverando na fé, irmãos que conhecem a Cristo. Eu creio que hoje também estou pregando para uma igreja que crê no Espírito Santo, que crê em Cristo, que crê na obra redentora de Jesus. Amém? E por que Paulo, mesmo assim, ele continua trazendo esse texto que nós lemos aqui, de 13 até o 23? Porque não é todos os dias, meus irmãos, que nós acordamos com a fé lá em cima. Tem dia que a gente quer fazer com a nossa própria força. Tem dia que a gente acha que é super-herói e a gente acaba caindo. Então, Paulo lembra essa igreja sobre a soberania de Deus. Paulo dá ênfase aqui nesse versículo 13 até o 23, quem é Cristo? Paulo vai falar sobre a supremacia. Quem é esse nosso Deus? E é isso que eu quero trazer hoje aqui. Então, primeiramente, nós vamos falar sobre o Cristo que nos libertou, lá no verso 13 a 14, o Cristo que criou e sustenta todas as coisas, no verso 15 a 19, e por último, nós vamos fechar que o Cristo que reconciliou pela cruz, no verso 20 a 23. Então, como vocês sabem, quem escreveu essa carta? O apóstolo Paulo. Ele estava preso em Roma. Lá no capítulo 4, ele vai falar, no capítulo 4, versículo 18, lembrai-vos das minhas algemas. Então, Paulo está preso quando ele escreve essa carta. Paulo está em Roma, aproximadamente 60 depois de Cristo. Então, ele está no momento de perseguição, o evangelho está expandindo, o Império Romano agora está à frente do governo, mas isso é estratégico, meus irmãos, porque o Império Romano, naquela época, fez mais de 80 mil quilômetros de estradas, e dessa forma o Evangelho expandiu. Paulo vai falar lá para Timóteo, quando ele escreve, ele fala assim, eu estou preso, mas algema nenhuma vai deter o Evangelho, a missão não pode parar. Então, Cristo, ele não vem por acaso nesse século, ele vem porque o Evangelho seria pregado a toda nação, a toda criatura. Ele veio com um propósito. Então, Paulo está ali, preso em Roma, e ele manda essa carta para essa igreja de Colosso, que hoje é basicamente onde está o território da Turquia, na Ásia Menor. Então, ele vai abordar alguns temas parecidos com o livro de Efésios e com o livro de Filemão, mas com propósitos diferentes. Ele vai identificar alguns problemas daquela igreja que já estava ali instituída por Cristo e vai trazer sobre a soberania e supremacia de Cristo. Então, Paulo escreve 4 capítulos e a preocupação geral de Paulo aqui é sobre adotar filosofias humanas. Isso é atual, meus irmãos. Eu tenho certeza que o pastor daqui também tem preocupações sobre as filosofias que nós ouvimos hoje no dia a dia. Ah, mas eu não conheço nada de filosofia. Filosofia está no campo das ideias. Então, tudo que é falado na televisão, tudo que é falado na arte, tudo que é falado no dia a dia, tudo que você lê, toda página do Instagram que você rola, aquilo é filosofia. Nós estamos vivendo no campo das ideias. E todo momento o mundo quer nos doutrinar. Todo momento o mundo quer nos imputar alguma ideia. E Paulo estava preocupado com essa igreja. E para ajudar eles a resistir a esses perigos, esses potenciais, esses reais perigos,
Paulo enfatiza a glória do Filho de Deus. Essa igreja também, às vezes, negava, por alguns falsos profetas, a suficiência da obra de Cristo na salvação. Por isso que nós, como igreja madura, como igreja santa e perseverante, precisamos, de vez em quando, meditar nesses versículos, para lembrarmos que Deus em Cristo é suficiente na salvação. Outro aspecto também que Paulo vai tratar nessa carta é sobre a adoração de anjos. E Paulo vai tratar esses assuntos, iniciando aqui no verso 13. Então, Paulo se apresenta, aqui no primeiro capítulo, Paulo dá ação de graças, porque ele fala, eu estou escrevendo para uma igreja boa, uma igreja santa, uma igreja que persevera, e depois ele reconhece que a igreja crê em Cristo, e ele começa o verso 13. Eu quero pedir que os irmãos mantenham a Bíblia aberta, que os irmãos leiam comigo, que os irmãos olhem o que eu estou dizendo, e que depois que terminar essa palavra, que os irmãos confiram tudo o que foi dito em casa. Não acreditem exatamente no que eu estou dizendo, meus irmãos. Confiram na palavra. Sejam bereanos. Então, mantenham suas Bíblias abertas. Lá no verso 13, Paulo diz assim, Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Paulo afirma que Deus Pai é soberano em toda a criação aqui. Porque ele vai falar que Ele nos libertou. Quem nos libertou? O próprio Deus, através do Filho do seu amor. O que Paulo quer dizer aqui com o Filho do seu amor? Paulo está, basicamente, usando a passagem de Mateus 3,17, que vai falar assim, E eis uma voz dos céus que dizia, Este é o meu Filho amado, em quem eu me comprazo. Então, Paulo está tratando Jesus aqui como Filho do seu amor, do amor de Deus. Esse é Jesus. Paulo começa a introduzir a doutrina da graça, começa a introduzir aqui sobre Cristo e começa a falar a linguagem daquele povo, daquela época, a linguagem do grego daquela época, trazendo a ideia de quem é Cristo. Então Paulo vai falar, Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Meus irmãos, aqui tem uma lição muito importante que Paulo deixa claro que Deus, Ele é o dono de tudo. Ele é soberano sobre tudo, Ele que manda em tudo, Ele que criou tudo. Deus não simplesmente nos transporta para um local, mas Ele nos tira de um local. Ele nos tira das trevas. Porque as trevas também é jurisdição de Cristo. Quem manda nas trevas também é Jesus. Quem manda nas trevas também é Deus. Lutero usa uma frase muito, muito legal, eu gosto muito de usar, que ele fala que o diabo é o diabo de Deus. Ele não faz nada se Deus não liberar a coleira. Esse é o nosso Deus. Não tem nada maior que Ele. Não tem ninguém maior que Ele. Esse é o nosso Deus. Então Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Versículo 14, no qual temos redenção. Então Ele nos tira das trevas, Ele nos tira dos nossos próprios delitos, Ele nos transporta para o reino do seu Filho. E agora nós temos redenção e a remissão dos pecados. Cristo é o Filho a quem Ele ama. O Pai, através da obra do Filho, Ele nos leva e nos resgata e nos transfere, Ele nos liberta. Paulo usa uma linguagem aqui, meus irmãos, para que aquele povo entenda e lembre do que aconteceu com o povo no Êxodo. Para que aquele povo entenda, é a mesma linguagem, é o mesmo significado da volta do exílio babilônico. Para que aquele povo entenda que é libertação. Lembra que o povo hebreu tinha sido libertado no Êxodo e depois de muito tempo, eles voltaram do exílio babilônico, eles saíram do cativeiro. Então Paulo usa essa palavra aqui sobre resgatar, sobre transferir, sobre libertar, sobre redimir, trazendo essa mesma ideia. Aqui redenção é perdão de pecados. E é muito importante nós entendermos o que Paulo quer dizer aqui, de forma literal mesmo, o que Paulo está querendo dizer, para que a gente entenda a profundidade da palavra de Deus.
remissão de pecados, Paulo não só fala de redenção, mas ele dá uma vírgula e fala sobre remissão. Ele já tinha falado sobre libertação, e agora ele vai falar sobre remissão. O que ele está fazendo aqui, meus irmãos? Ele está reafirmando aquilo que ele já disse. Quando ele vai falar de remissão, significa que ele está cancelando uma dívida. Lembra que ele nos transportou do império das trevas e nos levou para o império da luz? Para o seu Filho amado? Então, através do seu Filho amado, ele cancela uma dívida que nós tínhamos com Deus. Todo mundo comigo? Ninguém está dormindo? Então, Paulo quer dizer aqui que existiu uma dívida e essa dívida foi cancelada. Precisávamos pagar algo, mas alguém nos substituiu. É isso que Paulo quer dizer aqui. Então, ele cancelou a nossa dívida, ele nos perdoou e ele tirou toda a culpa. Só que Cristo, meus irmãos, a obra de Cristo não se resume apenas nisso. Porque Cristo, além de nos perdoar, além de morrer por nós, ele nos purifica. E é isso que nós vamos ver aqui na segunda parte. Por que isso é importante para a igreja, uma igreja saudável, uma igreja madura? Por que isso é importante saber que Cristo não só perdoa os nossos pecados, mas ele nos purifica? Porque nós precisamos ser santos. Nós precisamos viver em santidade, seja santo assim como eu sou santo. Nós precisamos perseverar em Cristo, é isso que Paulo vai tratar aqui, igreja. Paulo vai falar, vocês têm problemas, vocês conhecem a Cristo, vocês conhecem a graça, mas vocês precisam perseverar em Cristo Jesus. E ele vai tratar lá na frente, no versículo 23, e ele vai ser até um pouquinho irônico. Se é que permaneceis na fé. E é isso que Paulo vai tratar. Se a gente ler o versículo 23 sem ler o resto, a gente não vai entender nada. Paulo vem sempre trazendo argumentos, Paulo vem sempre trazendo coisas para a gente entender o contexto final. E lá no versículo 15, Paulo vai falar assim, este é a imagem do Deus invisível. Meus irmãos, isso aqui é fantástico, meus irmãos. Quando Paulo fala que quem é este? O Filho, o Cristo. Paulo está falando do Filho amado. Lembra do contexto, não perde o contexto. Paulo está falando do Filho amado. Este é a imagem do Deus invisível. Lá em Gênesis 1, 26, 27, a palavra de Deus vai falar que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. E isso aqui é muito diferente, meus irmãos. É muito diferente do que está escrito lá em Gênesis. Quando nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, nós somos feitos à imagem e semelhança de alguns atributos que Deus tem. Como amor, paz, compaixão, razão. Mas alguns atributos que nós não temos, que são os incomunicáveis, que é a imutabilidade de Deus, que é a onisciência, a onipresença, a onipotência de Deus. Então, ele nos comunica alguns e não nos comunica outros. E aqui que, entendendo isso, Cristo ele é totalmente distinguido do ser humano, mesmo sendo 100% homem e 100% Deus. Porque quando a palavra diz, este é a imagem do Deus invisível, essa letra aqui é, como verbo aqui na palavra, o verbo na terceira pessoa do singular, ele está falando aqui que ele é a imagem do Deus invisível. Ele está querendo falar que esse verbo de ligação, ele não é só feito à imagem de Cristo, mas ele é a própria imagem de Cristo. Ele é o próprio Deus. Ele é a própria imagem do Deus. Aquela cultura que questionava quem é esse Deus e zombava daquele povo. Vocês adoram um Deus que ninguém vê. E aqui Paulo diz que o nosso Deus, ele se encarnou e ele veio para mostrar quem é o nosso Deus. Ele caminhou conosco aqui. Então, Paulo vai falar aqui que ele é a imagem do Deus invisível. O Filho aqui é o sujeito da frase e Deus aqui é quem é o predicado desse sujeito. Então a palavra
aqui é o verbo, é uma ação. Cristo é a ação. Cristo é a própria ação de Deus. Cristo é a ação de Deus vivo, de um Deus vivo, de um Deus visível, de um Deus tangível, de um Deus que morreu, mas venceu a morte. É esse o nosso Deus. Quando eu estava lendo esse versículo aqui, meus irmãos, eu fiquei quase 40 minutos nesse versículo. E eu falei, aqui tem coisa. Porque ele não é só um filho, ele é o próprio Deus. Ele é a imagem desse Deus. E ele é o primogênito de toda a criação. João Calvino vai falar uma frase, vai falar assim: devemos ser cuidadosos em não procurar Deus em qualquer outra fonte, senão em Cristo. Tudo o que se apresenta a nós em nome de Deus é ídolo. O único que pode dizer, quem vê a mim, vê ao Pai, é o nosso Jesus. Ele é o nosso Cristo, Ele é a nossa salvação. Então Paulo continua argumentando, este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. João 14, 9 vai falar, quem vê a mim, vê o Pai. Hebreus 1, 3 vai falar, Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. De que ser? Do ser divino de Deus. Meus irmãos, Deus desceu aqui para se revelar a nós. Deus também está aqui hoje através da tua palavra. Deus também está aqui hoje através do teu Espírito Santo. E Ele continua conosco. Deus não nos abandonou. Na criação Ele estava no jardim. Na criação Ele andava com o homem. Mais tarde, Ele começou a falar através dos profetas. Ele começou a falar através dos juízes. No Novo Testamento Ele vem através de seu Filho. Em Atos Ele desce através do seu Espírito Santo. E Ele é agente de Deus aqui nesse lugar. Cristo é a nossa esperança, meus irmãos. Se nós não entendermos isso, nós não conseguimos perseverar em fé. Se não entendermos que Cristo é a nossa salvação, Ele é a esperança futura, mas também é o presente, porque Ele reina hoje. A palavra não aponta para um reinado futuro, a palavra aponta para um reinado sem fim. Esse reinado de Cristo já é hoje, meus irmãos. Cristo já está reinando sobre a igreja, Ele já é a coroa da vida eterna. Esse é o nosso Deus. No segundo capítulo, no versículo 9, aqui de Colossenses, Paulo vai falar assim: portanto, nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Nele habita corporalmente toda a plenitude. Paulo está afirmando aquilo que ele já falou no capítulo 1. E Paulo faz isso muito em suas cartas. Ele argumenta e depois ele afirma de novo. Ele argumenta e depois ele afirma de novo. Desde o Antigo Testamento, meus irmãos, desde que Gênesis foi escrito até o último livro da Bíblia, Cristo é o herdeiro de tudo. Tudo é dele. Ele é o dono de tudo. Toda a honra, toda a glória, toda a dignidade, toda a supremacia tem que ser dada ao nosso Cristo. Ele é o primogênito de toda a criação. No terceiro século, os arianos tinham uma ideia de que Cristo foi criado por Deus depois de um tempo. E eles pregavam uma ideia de que Cristo era como se fosse uma segunda opção de Deus. Ah, não deu certo, o homem pecou, agora eu vou enviar Cristo. Mas a palavra, ela é categórica, ela é literal, ela diz que o Filho foi gerado do Pai. No princípio ele já estava lá. O Filho não é uma segunda opção. Te salvar, te eleger aos céus não é uma segunda opção. Você foi eleito antes da fundação do mundo. O Pai te conhece porque foi Ele que te fez. Cristo já tinha morrido por você antes da fundação do mundo. No livro do Gênesis nós vemos o proto-evangelho, nós vemos que seria pisado a cabeça da serpente, meus irmãos.
Esse tipo de palavra é necessária para que a gente lembre que nada está fora do controle de Deus. Nada está fora do controle de Deus. Nós precisamos entender que Ele é soberano sobre tudo. Esse tipo de palavra nos lembra que Ele está à frente de tudo, meus irmãos. Não importa o que você tem passado, não importa o seu problema, Ele é a solução. Ele é o nosso Deus. No versículo 16, Paulo continua, ele vai dizer assim: pois nele que é em Cristo, foram criadas todas as coisas, tanto no céu e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Tudo foi criado por ele e para ele. Nada foge do controle desse nosso Deus. Nada foge desse Filho que é o amado. Anjos e demônios foram criados através dele. Toda a criação foi criada através dele. Todas as coisas no céu e sobre a terra. Nenhuma vírgula passa sem que nosso Deus perceba. As visíveis e as invisíveis, aquilo que você vê e aquilo que você nunca viu e nunca verá, também é criação de Deus. Ele é muito maior que a matéria, Ele é muito maior que o tempo, Ele é muito maior que nós, porque Ele é o Criador de tudo. E nele tudo subsiste. Sejam soberanias, aquilo que está sobre trono, sejam principados, anjos, sejam potestades, demônios, tudo foi criado por meio dele e para ele. Meu irmão, se você veio aqui nessa noite para ser o protagonista do culto, é melhor que você se retire, porque esse culto é para ele. Ele é o dono de tudo. Para ele é tudo. Toda a honra e toda a glória tem que ser dada a ele, meus irmãos. O louvor cantado aqui, como foi cantado lindamente, tem que ser para ele. A palavra tem que ser sobre ele, não sobre nós. Ele é digno de honra. Cristo é tanto o agente como o alvo da criação. Ele cria e ele cria para ele. Ah, mas isso que você está falando é egoísmo. Se Deus que está falando, então, Ele cria tudo para Ele, tudo para Ele. Deus não divide a sua criação. Ele é o justo juiz. Tudo é para Ele. João 1, do versículo 1 ao 5, vai falar assim. Quem quiser abrir e acompanhar comigo, João 1, versículo 1 ao versículo 5, João, depois de quase 30 anos que Paulo escreve essa carta aqui, João vai escrever uma carta e vai nos deixar o seu evangelho, e ele vai afirmar algumas coisas que Paulo disse. Já viu aquele teólogo de Instagram que fala, mas Paulo não conheceu Jesus, Paulo não andou com Jesus, mas Paulo... Tá, vamos ler então a mesma coisa que Paulo está falando, agora na ótica de João, o discípulo amado. Aquele que caminhou com Cristo, aquele que andou lado a lado. E João vai abrir o seu livro falando assim, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então Jesus não é um segundo plano, Jesus não foi criado, ele é gerado do Pai. Ele já estava lá no princípio, Jesus não é uma segunda opção. Deus não errou na criação e precisou da ajuda de Jesus. Versículo 2, ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Nada, sem ele, nada. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Ele nos tira das trevas e nos leva para o império da luz. Ele é a luz dos homens, meus irmãos. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecerão contra ele. 30 anos depois, João afirma o que Paulo diz. Por isso que o Evangelho não morre, porque a palavra de Deus ela é imutável.
Por isso que o Evangelho não acaba, porque depois de 2000 anos, essa palavra ainda é viva. Por isso que o Evangelho não vai acabar com prisões, o Evangelho não vai acabar com algemas, o Evangelho não acabou nos apóstolos, por isso que o Evangelho é vivo. Porque Ele está conosco e Ele é soberano sobre nós. Esse é o nosso Deus. Versículo 18. 1 Colossenses 18 vai falar: Ele é a cabeça do corpo, da igreja, Ele é o princípio, o primogênito de todos entre os mortos, para em todas as coisas ter primazia. Paulo vai tratar também disso lá em Efésios 1, 21 e 23, não precisa abrir. Acima de todo o principado e potestade, poder e domínio, de todo nome que possa referir não só no presente século, mas também no vindouro, e por todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, e deu à igreja, a qual é o seu corpo, plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. Paulo reafirma em suas cartas que ele é pleno sobre tudo, que ele é acima de tudo, que ele é o cabeça da igreja. Ele é o cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio primogênito dentre os mortos, para que em todas as coisas ter primazia, para que Deus se agrade de tudo. Deus coloca o seu Filho amado como cabeça para que ele se agrade, meus irmãos. Talvez se Deus tivesse colocado a igreja como cabeça, talvez a gente não teria agradado ele, ou teria agradado. Eu acho que não, né? Nós falharíamos. Mas como Ele é a própria imagem do Deus invisível, esse Deus não falha. Esse Deus é imutável. Esse é o nosso Jesus. Cristo inaugura a ressurreição, Ele é a garantia da nossa ressurreição. Ele ressuscita. Paulo deixa bem claro aqui, Ele ressuscita. Quando a palavra de Deus fala que Ele é o princípio, essa palavra que é um termo chamado arquê, que ele vai falar sobre princípio e governante. Cristo é o governante de tudo. Ele que governa, desde o princípio. Além de ser o princípio, ele é o governante. Ele é primazia, ele está em primeiro lugar, ele tem superioridade. A posição dele é a de maior honra, de maior importância. Paulo está dizendo aqui para esses irmãos que tinham um problema com idolatria, com anjos. Cristo está acima de tudo. Existe primazia. Ele é superior, ele é maior em importância. Toda a honra deve ser dada a ele. Assim também lá em Hebreus, quando o autor aos Hebreus vai lembrar que Jesus é maior que Moisés, Jesus é maior que todos os profetas, Jesus é maior que todos os anjos. Aqui Paulo vai falar a ele em primeiro lugar, a ele primazia, a ele toda a honra. Versículo 19, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. Ele é a própria plenitude de Deus. Cristo ocupa o primeiro lugar, ele é supremo, ele é superior, e ele deve ser o maior em honra na sua vida, meus irmãos. Se tem algo na sua vida hoje que não é, que é maior que Cristo, arranque isso do seu coração. Ele precisa ter a chave da sua vida, ele precisa ser maior que tudo, ele precisa ser a primazia da sua alma. Esse nosso Cristo precisa ter honra, ele precisa ser o primeiro quando você acorda, ele precisa ser o primeiro quando você dorme, ele precisa ser o primeiro quando você vai falar com alguém, ele precisa ir na sua frente, quem você é perante a igreja. Como que o povo te vê aí fora? Te vê como o senhor José, como a Dona Maria, ou como um servo de Cristo? Como alguém que carrega Cristo em primeiro lugar, como alguém que honra a Cristo? Como que te veem aí fora? Paulo vai fazer uma ênfase ao Salmo 68:16, que vai falar que Cristo ele não só está acima do Monte Sião, que era onde era o detentor de toda a glória de Deus no Antigo Testamento, mas ele é o próprio templo que foi estabelecido no monte. Ele está acima de tudo, meus irmãos. Ele é a plenitude.
E já indo para o final, no versículo 20, Paulo vai tratar sobre a reconciliação. Versículo 20 vai falar: e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer sobre os céus. Tudo que estava alienado, tudo que estava separado, tudo que foi tirado de Deus, Cristo vem para reconciliar. Cristo vem para reestabelecer. Cristo vem para redimir. Cristo vem para perdoar. Então, eu e você, meus irmãos, nós estávamos perdidos nos nossos delitos. Nós estávamos perdidos nos nossos próprios pecados, mas através da obra de Cristo, Ele nos aproximou de Deus. Por meio da morte expiatória de Cristo, a justiça de Deus foi satisfeita e agora existe paz entre nós. Por isso que Ele é o caminho, por isso que Ele é o único alimento, por isso que Ele é a videira verdadeira, porque só através dele há paz. Só através dele existe reconciliação. Sem Cristo, eu e você, meus irmãos, nós não conseguiríamos chegar a Deus. Mas aprove Deus que enviasse o seu Filho, o Filho amado, aquele que é pleno, aquele que é a primazia, aquele que é cheio do Espírito Santo, para morrer por mim e por você, e nos perdoar dos nossos pecados, e nos purificar, e nos levar até o Pai. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Jesus. Versículo 21. E a vós outros também, que outrora erais estranhos e inimigos do entendimento pelas vossas obras. Nós éramos estranhos. Deus não nos reconhecia. Nós não éramos filhos. Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante Ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Você era culpado. Se tivesse um tribunal aqui, ia perguntar: mentira, culpado. Quem nunca mentiu? Adultério, culpado. Ah, mas eu nunca traí minha esposa, mas a palavra diz que só de olhar e desejar você já é adúltero, culpado. Que mais pecado? A gente pode ficar a noite toda aqui falando de pecado. Quem aqui não é culpado? Mas através da morte dele, ele nos reconcilia, meus irmãos. Através da morte dele, ele nos torna inculpáveis e irrepreensíveis. Através da morte dele, através do sacrifício expiatório de Cristo, nós podemos nos aproximar desse Deus. É isso que Paulo está querendo dizer aqui. Versículo 23. Se é que permaneceis na fé. E Paulo aqui é um pouco irônico. Mas ele não está dizendo que você pode perder a sua fé, ou que o Espírito Santo pode se retirar de você, ou que você vai perder a salvação. Não é isso que Paulo está querendo dizer. Paulo está querendo dizer que se você é salvo, se você é cheio de fé, e se Cristo realmente morreu por você, você precisa perseverar nele. Você precisa viver para Cristo. Você precisa ter boas obras. Você precisa viver caminhando com Deus. Se é que você vai permanecer na fé, se é que essa fé que você vive é genuína, se é que essa reconciliação que Cristo fez com você realmente valeu a pena, será que a morte de cruz valeu a pena, meus irmãos? Será que dilacerar o corpo do nosso Cristo valeu a pena? Será que nós vamos permanecer vivos na fé? É isso que Paulo está falando para essa igreja. Se é que permanecereis na fé, alicerçados, firmes. Quem é nosso alicerce? Será que nós vamos permanecer firmes em Cristo até que Ele venha? Ou a sua fé, ela cai assim que uma dificuldade vem? Não vos deixando afastar da esperança do Evangelho, que ouvistes, aquilo tudo que Paulo já pregou, aquilo que foi pregado para aquela igreja antes da carta de Paulo chegar. Aquilo que você ouve aqui todo domingo, aquilo que você lê quando você abre sua Bíblia, não deixando isso. O que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Isso aqui é muito importante, porque Paulo, ele afirma, como eu disse lá atrás, o Império Romano estava governando aquela área,
O Império Romano facilita que o Paulo pregue o Evangelho, não no sentido de liberdade, no sentido de estrutura. Antes do Império Romano não tinha como transitar em todos os lugares que Paulo foi. E todos os lugares que Paulo conhece, para ele, está debaixo do céu, para ele, aos confins da terra. O que é aos confins da terra aqui para Paulo? Quando ele fala que quer ir até a Espanha, aquilo é o fim do mundo para Paulo. Aquele é o último lugar que ele queria chegar. E quando ele fala aqui que toda criatura recebeu o Evangelho, todos aqueles que ele alcançou através da palavra, toda a igreja que ele orientou, todo mundo que ele foi pregar o Evangelho, todos aqueles que foram alcançados através do ministério de Paulo. Então, Paulo aqui, ele vai tratar lá na frente também, em Colossenses 2,15, ele vai falar sobre a reconciliação cósmica, ele vai reafirmar tudo aquilo que ele está falando. Colossenses 2,15, ele vai falar assim: despojando os principados e as potestades publicamente, expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Ele deixa bem claro que Cristo triunfou na cruz. Ele nos alienou do pecado, ele nos tira do pecado. Antes nós éramos inimigos de Deus, e agora nós somos chamados a perseverar em fé. Olha a mudança, olha Cristo agindo aqui, olha Cristo redimindo a sua igreja. Antes você era condenado, agora você é filho. Antes você era não só pecador, era o próprio pecado. Agora você foi adotado em Cristo. Agora você alimenta do pão da vida. A vida precisa abundar em você. Você precisa perseverar em fé. A igreja, meus irmãos, que tem fé não é uma igreja perfeita, não é uma igreja linda, não é uma igreja sem problemas, não é isso que Paulo está falando aqui. Mas uma igreja que tem fé é uma igreja que persevera em Cristo, é uma igreja obediente. E Paulo termina aqui no capítulo 23, pedindo para que a gente persevere em Cristo. Mas como fazer isso no dia a dia? Como perseverar com Cristo nas dificuldades? Quando eu estou lá em casa e tudo está dando errado. Quando as contas vêm e eu não consigo pagar. Quando as dificuldades batem na porta. Lembre-se que o Evangelho não é sobre você. O Evangelho é sobre um Cristo que traz esperança. Porque a sua vida não é aqui, meu irmão. Você está de passagem nesse lugar. Esses problemas aqui vão passar. Mas a glória de Deus é eterna. E Ele te adotou como filho. Ele te elegeu antes da fundação do mundo. Para que você tenha esperança na morte expiatória de Cristo. Meu irmão, preste atenção nisso que eu vou falar. Cristo como rei, Ele governa sobre esse mundo. Cristo é o dono desse mundo. Como rei, Ele governa sobre a sua casa. Ele governa sobre você. Ele governa sobre o seu trabalho. Ele governa naquela faculdade que você estuda. Ele governa na sua escola. Ele é o nosso rei. Meus irmãos, como sacerdote, Cristo é o supremo sacerdote. Ele é o sumo sacerdote, aquele que merece toda a honra e toda a glória. Ele é aquele não só que faz o sacrifício, mas ele é o próprio sacrifício. Ele é o próprio sacrifício. Como rei, ele governa sobre você. Como sumo sacerdote, ele ofereceu a si mesmo como sacrifício. Como profeta, meus irmãos, Cristo, ele não simplesmente profetiza sobre a igreja, mas ele cumpre toda a profecia nele mesmo. Ele é o cumprimento de toda a profecia. Ele é a profecia, meus irmãos. No Antigo Testamento, se você ler com calma, você vai ver que o profeta vivia a profecia. Lembra de Oséias? Oséias viveu a profecia através da própria vida, através da vida da esposa. Mas Cristo, ele cumpre a profecia, porque ele é a profecia. Esse é o nosso Deus. E como juiz, meus irmãos, ele nos justifica. Porque ele é o justo juiz. Nós estávamos desalinhados, mas ele nos alinha. Ele nos alinha em direção ao Pai. Você estava condenado,
Você estava totalmente condenado, mas agora Deus, Ele tem jurisdição sobre a sua vida. Do que está falando, Douglas? Deus tem jurisdição sobre a sua vida. Romanos 8:1 vai falar que não há condenação para quem está em Cristo Jesus. Toda a condenação que estava sobre você foi limpa, meu irmão. Toda a condenação que tinha sobre a sua vida, o nosso Cristo levou na cruz. Não há condenação. Juridicamente, Ele é o seu Deus, Ele é o seu dono, Ele é o seu rei, Ele é o seu sacerdote, Ele é o seu juiz. E Ele limpou o seu nome, Ele cancelou a sua culpa. Ele morreu por você, a sua expiação. Pagou todos os seus pecados. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus que tem que haver primazia. Porque Ele cancelou toda a culpa. Meus irmãos, nessa semana, submeta toda a sua vida ao governo de Cristo. Descanse completamente na obra de Cristo. E permaneça firme na esperança do Evangelho. Porque Ele é o nosso Deus. Deus abençoe.